E se eu te dissesse que Jesus ele tem um jugo da qual ele vai transformar a sua vida? Você aceitaria? Porque a única atitude que você precisa ter é tomar para si o jugo de Jesus. E está escrito na palavra dele. A palavra de Deus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. A única coisa que você precisa para viver o sobrenatural, para que você venha viver grandes coisas na vida espiritual e todas as áreas da sua vida, é tomar posse do que Jesus ele quer dar para a sua vida. Sendo que sabe por que você se sente cansado, oprimido, triste, mesmo estando dentro da igreja? Porque você não toma para si posse daquilo que Deus ele quer te dar. Porque Deus ele nunca vai, sabe, impor nada na sua vida. Sabe por quê? Você quer saber qual é a diferença entre o jugo de Jesus e o jugo do diabo? Mas primeiro, para você saber essa diferença, você precisa saber o que é jugo. E o que é jugo? Eu vou te mostrar. O jugo é uma peça de madeira colocada no pescoço dos bois, a qual fazia com que eles se submetessem, além de trabalhar pesado. Ou seja, era um pedaço de madeira que fazia com que os bois se submetessem. E se a gente olhar para o boi é muito forte. Ele tem uma força incomensurável. É uma força brutal. E uma coisa, uma peça faz com que ele venha se submeter. E o ser humano criou isso para que o boi viesse se submeter. E se a gente olhar para o mundo espiritual, quantas pessoas têm se submetido e se tornado escravos do seu desejo? O diabo ele não precisa colocar você numa prisão. Ele não precisa mais colocar você num cárcere. Ele precisa colocar apenas uma peça, uma situação. Ele precisa colocar uma pessoa na sua vida para que você venha se submeter, olhar para baixo e você ver a sua vida toda destruída. Ele impõe, porque Satanás ele impõe o jugo. E quando, sabe, o boi ele recebe esse jugo, ele só olha e fica olhando para baixo. E o diabo ele quer impor. Mas na palavra de Deus, o que Deus ele quer, porque Jesus ele quer te dar o jugo, mas ele não obriga ninguém. Ele não obriga ninguém, porque a palavra de Deus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou um manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Sabe por que você tem essa tristeza, essa depressão na sua vida? Porque você não tomou posse de quem realmente é Jesus. Você não tomou sobre si Jesus. E por que você entra dentro da igreja, você fica triste, você fica cansado, você não encontra paz? Porque você não tomou posse de Jesus. Sabe por quê? Porque você sabe que a vida com Jesus é renúncia e obediência. É submissão à palavra de Deus. Sendo que Jesus, ele não quer te impor nada. A única pessoa que quer te impor é o diabo. E sabe por quê? Que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão cansados, porque não se submetem à vontade de Deus. Sabe por quê que você está oprimido? Sabe por quê que você está depressivo? Porque você não se submete à vontade de Deus. Simplesmente isso. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você não quer ter essa depressão, você não quer estar dentro do quarto, você não quer ter essa tristeza na sua vida. Mas sabe por quê que você tem? Porque você está submisso às coisas do mundo. Você está muito preocupado, você está muito triste, você está sobrecarregado e você só olha para isso. Porque quando você se submete a Jesus, você olha para Jesus. E quando você olha para Jesus, ele te dá força. Então imagina quando você tem a sua própria força, porque todo ser humano tem uma força, sendo que a nossa força é ilimitada. E imagina quando você recebe a força de Jesus, quando você toma posse das promessas e da força de Jesus, cara, a sua vida é extraordinária, porque você tem força para trabalhar, você tem força para fazer a vontade de Deus, que essa força não é sua. Essa força é de Jesus. Essa força é de Jesus. Por mais que você tenha força, essa força sua é ilimitada. Mas quando você se submete à vontade de Deus e pede: Deus, eu quero ter a força para me sair dessa depressão, sair desse cansaço, sair dessa rotina religiosa que eu tô na vida, de ir para a igreja e não ver o sobrenatural. Quando você entende isso e pede força a Deus, ele vem sobre a sua vida. E quando ele vem, meu amigo, o fardo é leve. Quando ele vem, o jugo é suave. Porque a palavra de Deus diz em Mateus 11, versículo 30, assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Sendo que ele não vai te obrigar a fazer as coisas que Deus ele tem para sua vida. Ele só quer que você tome posse. E quando uma pessoa toma posse,
Eu posso te falar a verdade? Ela passa por luta, dificuldades, sabe? Ela tem que trabalhar sim, sendo que tudo isso é diferente de uma pessoa que tem um jugo imposto por Satanás. O jugo que a pessoa toma para si, quando a pessoa se submete à vontade de Deus, ela é alegre, ela é feliz, sabe? Ela é. Ah, cara, eu não tenho como explicar a grandiosidade desse Deus. Eu passo por luta sim, mas eu passo uma luta de uma forma diferente, porque a presença de Deus está na minha vida. E quando a presença de Deus está sobre a vida da pessoa, ela passa alegre, feliz. Não é como uma pessoa que passa as situações, lutas, dificuldades que todo ser humano vai ter. Todo ser humano vai ter luta, mas a pessoa que passa dificuldades e lutas imposto pelo diabo é triste, cansado e ainda fica com vontade de se matar. Entendeu? A única coisa que vai transformar a sua vida é você tomar posse de Jesus. Jesus, ele fala tanto para você voltar para ele. Jesus, ele quer tanto que você aceite ele como Senhor e Salvador de verdade. Ele quer tanto que você, todo dia, abra a Bíblia para que ele venha te revelar tanta coisa. Sendo que as preocupações, os cansaços vêm na sua vida e você até vai na igreja e até sente bem um pouco. Mas sendo que chega em casa, a preocupação vem. E Deus, ele não quer que você se sinta bem só dentro da igreja. Ele quer que você se sinta bem em casa. Mas para isso você tem que se submeter à vontade de Deus. Para isso você tem que ler a palavra. Para isso você tem que fazer a vontade de Deus. Para que você não venha ter esse pensamento de querer sair da igreja. Sabe por que muitas pessoas estão querendo sair da igreja? Porque não se submetem à vontade de Deus. Não aguentam renunciar. Não aguentam, sabe, fazer a vontade do Pai. E por isso, sabe, vão até a igreja, mas são iludidas pelo diabo. São iludidas pelo diabo. Sabe? Deus, ele quer que você tenha descanso sim, mas o descanso que você tem que entender não é você ficar em casa esperando as bênçãos chegarem na sua vida. Ele quer que você entenda, Jesus, ele quer que você entenda que ele vai te dar a força para você trabalhar. Ele vai te dar a força para que você venha parar de ficar cansado, oprimido, com depressão, cheio de tristeza. É ele! E quando você entende isso e toma posse na sua vida, você vive o extraordinário. Você vai na vaga de emprego, você conquista, sabe por quê? Primeiro você submeteu à vontade de Deus, entregou na mão de Deus. Você foi lá no trabalho, Deus ele abençoou e abriu a porta de emprego para você. Você falou que queria ser curado, você foi até Jesus, pediu e Deus ele foi lá e curou. Sabe por quê? Porque você submeteu à vontade de Deus. Você passou por essa dificuldade na doença sim, mas você submeteu ali, ó, falando: Deus, eu quero mais de ti, eu quero isso, eu quero aquilo. E você foi se submetendo e grandes coisas foram acontecendo. E vai acontecer. Se ainda não tem acontecido, continue se tomando para si o jugo de Jesus. Que, ou seja, é submeter à vontade de Deus. Porque quando a pessoa se submete verdadeiramente à vontade de Deus, as pessoas que são cristãs e que submetem à vontade de Deus, escreve aqui nos comentários o quanto você se sente em paz. Porque as pessoas que têm o Espírito Santo, têm a presença de Deus, comenta aqui. Até é bom que as pessoas veem isso, sabe? O quanto você se sente alegre, em paz. É maravilhoso isso, entendeu? É maravilhoso. E por mais que a pessoa não comente aqui nos comentários, faz esse teste em casa. Fala: Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu entrego meus caminhos nas suas mãos, eu coloco a minha força nas tuas mãos, essa pouca força que eu tenho nas tuas mãos, eu quero ver o sobrenatural na minha vida. Faça essa prova com Deus. E eu quero ver se a presença de Deus ela não vai vir na sua vida e se a força de Deus ele não vai vir sobre a sua vida. Se esse cansaço que você está tanto tendo vai ser tirado na sua vida. Se essa opressão que você está tendo, sabe, que foi imposto pelo diabo, não vai sair da sua vida. Porque eu até declaro isso na sua vida. Se o diabo ele impôs, sabe, o jugo dele na sua vida, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. E declaro: viva o sobrenatural. Para a glória do nome de Jesus. Viva em nome do Senhor Jesus o sobrenatural na sua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha para as pessoas que você sabe que está na base de julgo e você sabe que você é tão amiga dessa pessoa que você quer ver ela transformada, não só de mentalidade. Se você puder, sabe, ser um canal de bênção, sabe, enviar para várias pessoas, seja, porque essa palavra pode mudar uma pessoa. Será que você pode ser usado para essa pessoa ser mudada e transformada? Se você puder, nos ajude para que a gente venha ganhar mais almas e mais pessoas venham entender e mais pessoas não venham sair da igreja porque a pessoa entendendo que ela precisa se submeter
eu tenho certeza que ela não vai sair da igreja. Porque se essa pessoa se submete, como é que ela vai sair da igreja? Como é que ela vai se afastar de Jesus? Então, seja um canal de bênção para essa pessoa, tá bom? Meu nome é Richard, estou aqui para a glória de Deus. E essa palavra foi para a glória de Deus. E que a sua vida também seja para a glória de Deus. Amém? Tamo junto, é nóis.